Salve, 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 meu querido e minha querida, tudo bem? Professor Adriano na área! E eu não estou só, eu ando sempre bem acompanhado. Comigo, quem é que está aqui, ó? Opa! Natan! Belezinha, Natan? De boa, né? Tranquilos, como eu, Natan e vocês, nós vamos aqui então nesta aula de língua portuguesa do 8º ano. Vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de agora? Então, analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade, referências, alusões, retomadas entre os textos literários, entre esses textos literários e outras manifestações artísticas, cinema, teatro, artes visuais, midiáticas, música, quanto aos temas, personagens, estilos, autores e entre o texto original e paródia, dentre outros. Então nós vamos analisar os efeitos de sentido em que nós vemos, por exemplo, sabe quando você lê um texto, ou ouve uma música, ou percebe uma obra de arte e você lembra de outra? Fala, mas eu já vi isso em algum canto, hein? Será que já não vi em algum lugar? Alguém já não fez alguma coisa parecida? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Para iniciarmos então essa aula, vamos iniciar lendo um trecho de um texto. Um texto meio antigo, talvez você ache que é meio antiguinho, né? Mas ele está aí na sociedade até hoje. Então nós vamos ver aqui agora um trecho bíblico, um trecho da Bíblia. É o livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 13. Acompanhem comigo ali então a leitura desse trecho, tá bom? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja. O amor não é orgulhoso, ele não é arrogante, nem escandaloso. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Esse primeiro texto que nós estamos lendo aqui, então, que é um trecho bíblico muito antigo, é um texto de alguns milhares de anos aí, né, que nós temos, ele está falando isso, falar assim dos homens, dos anjos, ele está falando do amor aqui, não é? Ele está discutindo a temática dele, está trabalhando com o amor, porque o amor ele fala que é paciente, né? O amor ele é bondoso, o amor ele não se alegra com a injustiça. Vimos esse, né? Agora, vamos para outro texto, pouquinho mais novo, mais jovem, né? Mas não tão jovem assim, né? Já ouviram falar num carinha chamado Luís Vaz de Camões? Não, ele foi um poeta português do classicismo, que nós falamos, né? Do classicismo, lá do século XVI, por aí, né? Então, bem antiguinho, e que ele vai conversar, trazer para nós um pouquinho de uma lembrança desse texto que nós vimos aqui. Acompanhem comigo lá. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que... Opa, eu dou o título, né? Eu falei 2 vezes. É o título. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Viram esse texto então aqui, esse poema? Esse poema tem um nome para ele, né? A estrutura dele. Nós chamamos de soneto. Por que ele é um soneto? Porque ele é organizado em 14 versos, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Então, 2 quartetos e 2 tercetos. E ele lembrou alguma coisa a vocês? O amor é fogo que arde sem se ver, é frio que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Daí ele vai seguindo lá, né? É não contentar, é não querer mais que bem querer. Vocês lembram aquele texto anterior que acabou de ler? Lembram, né? Segurem, já vai voltar a falar dele. Mas vocês percebam outra ideia aqui. Quando ele fala, amor é fogo que arde sem se ver,
é ferida que dói e não se sente, e uma série de outras passagens do nosso texto aqui, nosso não, antes fosse nosso, antes fosse meu, né? Mas do Camões, que ele vai tentar organizar também o que é o amor, falar do que é o amor. E para isso ele utiliza algumas figuras de linguagem. E nessa situação, nesse texto, as figuras de linguagem, entre uma delas que ele utiliza é o paradoxo. Você conseguiria retirar um paradoxo, mais de um paradoxo, do texto de Camões que acabamos de ler? Se você não lembrar o que é o paradoxo, eu vou falar aqui. O paradoxo são ideias contrárias, que se opõem, são ideias contraditórias. Vou dar um exemplo aqui. Cuidado, ele não é antítese. Antítese que você vai ter, por exemplo, lá, à noite eu durmo, de manhã eu acordo. Então, noite, manhã, durmo, acordo, e são antíteses, ideias contrárias que aparecem ali, mas que elas não impedem um sentido, né? Elas não são contraditórias. Agora, quando eu falo, passei o dia inteiro dormindo acordado, ou você está dormindo ou você está acordado. Não dá você dormir acordado, não tem. Isso é um paradoxo. Ou ainda, quando você vai falar ideias lá que são realmente contrárias ou outras que não têm sentido. Vamos pegar lá o morto-vivo, um filme de zumbi, o morto-vivo. A pessoa está morta ou está viva. Não existe a possibilidade. Isso são paradoxos. Procura então no texto lá paradoxos. Enquanto você procura, vai lembrando, eu fico aqui, você fica aí e a gente já volta, hein? Vai lá, vai! E aí, meu querido, minha querida, vamos corrigir?
você já deve ter feito, vocês viram ali na tela, observaram, eu tinha falado, dado umas dicas anteriormente, mas vamos à resposta, vamos à correção do exercício. Então lá, o paradoxo está lá, aparece, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então o paradoxo, então aqui você vai ver que vai ter ali quando fala, dói e não se sente. Poxa gente, se dói, é óbvio que eu estou sentindo, não é? Então isso aí eu tenho um paradoxo. Contentamento descontente. Se eu estou contente, eu não posso estar descontente. Como é que eu tenho um contentamento descontente? Dor que desatina sem doer. Ah, que dor que não dói, olha gente. Dê um beliscão em você aí. Não, não faz isso não, é brincadeira, hein? Mas, dói, é óbvio, né? Claro que dói. Então, isso é o paradoxo. Mas ele está tentando fazer o que, Camões, aqui nesse texto dele? Da mesma maneira que o texto original, que a temática é tentar descobrir, interpretar o que é o amor, esse trecho aqui, esse texto inteiro, esse poema inteiro, ele também quer interpretar e descobrir o que é o amor. Só que ele vai racionalizar, ele tenta colocar razões para amar, como assim, né? E ele percebe isso, o amor é paradoxal. O amor é um paradoxo, o amor é contraditório, ele causa dor, mas também ele causa a felicidade. Então é o contentamento descontente. É isso que ele está trabalhando aqui. A figura de linguagem, né, então, que é uma figura de pensamento, aqui mais especificamente dizendo, que consiste na aproximação de ideias contraditórias. No poema é utilizado para demonstrar como o amor é contraditório. Aquilo que eu tinha falado agora há pouco anteriormente, antes do exercício, inclusive. Belezinha? Tranquilos, De boa. Vamos ver então aqui um pouquinho mais dessa intertextualidade, né? A intertextualidade trabalha, conversa entre textos. Observem que a temática do texto original, que é o trecho bíblico, e o texto que nós vimos agora, que é o texto de Camões, né? Que ele tem uma relação de temas, a temática está muito parecida. Então veja quando ele fala, o texto bíblico, o amor é paciente, é bondoso, não tem inveja. O amor não é orgulhoso. Ele fala, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Essas passagens que estão aqui em destaque, no primeiro texto, ela é retomada, a ideia, a temática, ela é retomada no segundo trecho, no segundo texto lá, que é o texto de Camões. Observem aqui, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Então, não é ter orgulho, é não ter orgulho, é não buscar os interesses próprios, é esse o sentido. Perceba então que a intertextualidade ela vai se dar, nesse caso, o tema. Ela vai se dar pela temática que está falando ali. Mas é claro que você consegue compreender, achar um texto no outro. Isso é intertextualidade, você encontrar um texto no outro. E não ocorre só nos textos verbais, pode ocorrer em textos não verbais também. Vai ocorrer lá num quadro. Eu tenho vamos pegar, por exemplo, um quadro Mona Lisa. Já que nós estamos falando aqui de renascimento, né, com o senhor Camões, aqui, né, de classicismo, Mona Lisa. Então, Mona Lisa, ele tem é um quadro bem famoso, conhecido, e outras pessoas, muito tempo depois, até hoje, fazem representações desse quadro da sua maneira. Não é uma cópia, mas é uma representação, é uma referência que eu faço. Então, é uma intertextualidade, interno, dentro, um texto dentro do outro, uma referência com outro. Então, nada mais é do que o cruzamento de um texto com outro, ou outros textos, muitas vezes utilizado conscientemente, sendo parte fundamental da criação do autor. Comporte-se não como um plágio involuntário, mas frequentemente é um dos objetivos de determinada obra para a citação explícita para fins de referência, homenagem ou ainda paródia. A paródia é uma intertextualidade também. Tem uma música lá que você ouve e você gosta, daí faz uma paródia fazendo referência ao ritmo, ou pega trechos da música e substitui. Para qualquer situação. Uma paródia lá, por exemplo, de língua portuguesa. Tem um conteúdo, preposição. Quando o professor chega e fala, gente,
estudamos preposição agora, né? Entra, costa, e vai falar todas as preposições e fala, agora é com você. Vamos pensar, pense em uma música, peguem uma música que vocês conheçam, várias músicas, e transformem a letra dessa música, né? Façam uma paródia com as preposições. Daí o professor, você vai desenvolver lá, né? Tem um exemplo específico de preposições. Poderia ser qualquer situação, ou não necessariamente voltado a um conteúdo de escolar, né? Poderia ser qualquer conteúdo nesse sentido. Então, o soneto de Luiz Vaz e Camões, como a gente viu, ele foi inspirado no texto bíblico. Não é uma cópia, é uma inspiração, é parte desse texto para discutir, para trazer. Agora, a gente vai ver um pouquinho, vai falar sobre essa banda aqui, Legião Urbana. Então chegamos ao Brasil. Também não é uma música lá do final do século XX, uma banda do final do século XX, e eles têm uma música chamada Monte Castelo, né, que faz uma referência. Observe, vamos ler um trecho. Ela é bem longa e nós vamos fazer uma referência a esse trecho. Acompanhe comigo a leitura ali na tela, então. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal. Não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Esse trecho aqui da letra da música, você pensou que eu ia cantar, né? Claro que você pensou, eu sabia, né? Mas sabe quem que está interessado em cantar? O Natan. Mas o Natan disse que não quer cantar, não. Não quer cantar, não, Natan. Então fazer o quê? Mas eu também não vou cantar hoje, não, hein? Não, hoje o Mico não veio junto comigo, não. Nessa aula não tem Mico. Mas dá para perceber que faz uma referência direta aos textos que nós lemos anteriormente. Então, é o terceiro texto que nós estamos lendo e a temática, a referência aparece. Nesse trecho aqui, inclusive, da música, da letra, aparece literalmente partes do soneto de Camões, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferido que não se sente. E segue, né? Dá para perceber bem essa relação intertextual. A partir disso, então, a gente pode afirmar que a letra da canção Monte Castelo, da banda Legião Urbana, foi composta a partir do fenômeno da intertextualidade? Por quê? Então, a gente já leu aqui, vocês já viram, conversamos. Será que ela teve essa questão da intertextualidade? Sim ou não? Eu fico aqui, você fica aí, a gente já volta, hein? Vai lá, vai.
Meu querido, minha querida, vocês já sabiam a resposta, é óbvio, né? Já estavam presentes, estavam ligados na aula. Vamos confirmar então? A letra da canção evidencia o fenômeno da intertextualidade, pois traz trechos do texto bíblico e também versos e camões. O compositor, ao unir os dois textos, cria um texto novo em que os anteriores se complementam, construindo novos significados sobre o amor. Fácil, tranquilo, você está sempre ligadinho, está sempre ligadinha aí, consegue responder facilmente. Como eu disse, não é cópia, gente, não é cópia, né? Então, quando nós fazemos, ou quando, no caso, o trecho, a banda Legião Urbana fez a letra da música, compôs a música, ela não queria copiar, ela queria trazer uma nova obra, para, a partir dela, discutir conceitos temáticos. Qual é o conceito temático? O amor, né? Então, as formas de amor, como é que vai trazer ali? Então, para desenvolver essa compreensão do amor. A música traz uma terceira compreensão do amor, mas seguindo a base das duas anteriores. Tranquilinho, né? Vejam só, vamos ver aqui. Você conhece super-herói? Claro que conhece, né? Esse super-herói aqui, acho que todo mundo já viu ele em algum momento aí, né? O Homem-Aranha, né? Mas, então, o Homem-Aranha aqui, ó, para combater os seus inimigos, os criadores, né, deram para ele o quê? Uma super força, habilidades, então deram uma série de questões para ele, né? Uma série de qualidades para ele poder combater o crime. Inclusive, quando ele foi picado por uma aranha, né, lá na história em quadrinhos, na HQ, né, ele conseguiu alguns sentidos, o sentido aranha, né? Ele gruda nas paredes para subir e ele acaba desenvolvendo, inventando um lança-teia, né? Que por ele faz assim, a teia salta e gruda e ele balança-se por ela, né? Então, essa é a ideia que temos do Homem-Aranha. Observem agora esse cartaz aqui, essa campanha. Vejam na tela o cartaz ali. O que nós temos nesse cartaz então? Nós temos ali o Homem-Aranha, né? Lançando teia? Não, né? Olha o que está escrito ali em cima, está em inglês ali, né? Mas a tradução é essa. Você também pode ser o super-herói de alguém. O Homem-Aranha está fazendo ali, em vez de lançar teia, está lançando, seria uma doação de sangue nesse caso ali. Então, nesse sentido aqui, observem, a partir da leitura da imagem, a partir do que eu conversei aqui com vocês durante nossa aula inteira, a campanha de conscientização vinculada pelo cartaz que você acabou de ler busca sensibilizar para qual ação? É possível afirmar que nessa campanha foi utilizado o recurso da intertextualidade? Justifique sua resposta. Eu fico aqui, você fica aí, nós já voltamos, hein? Vai fazendo atividade lá que a gente já se encontra de novo. Bora corrigir, meu querido, minha querida, a relação da imagem aqui. Então vamos observar. A campanha busca sensibilizar e mobilizar as pessoas a doarem sangue. O recurso da intertextualidade é utilizado pelo vínculo entre um dos superpoderes do Homem-Aranha, a possibilidade de disparar teias, que ele mesmo que inventou, né? E o processo de transfusão de sangue. O slogan da campanha pela doação de sangue refere à atitude da pessoa doadora de sangue, como a de um heroísmo. Você pode ser o super-herói de alguém. Então nós temos nesse cartaz uma clara referência intertextual ao Homem-Aranha.
Nessa aula, estudamos o fenômeno da intertextualidade, que se evidencia por um diálogo entre um texto mais atual com o que o precede. Nesse diálogo, o texto mais atual cita ou ressoa o texto anterior, criando novas interpretações e significados, meus caros. Observe ali no cantinho também as duas imagens, a referência. Eu fico por aqui, vocês ficam por aí e até mais, hein? Tchau! Tchau! Tchau!